Olá, o meu nome é Beth Novaes. Nós estamos aqui iniciando um podcast da FAPSI, Faculdade Psicologue de Ribeirão Preto. E hoje nós inauguramos o projeto Mais Humano. O projeto Mais Humano traz para nós uma discussão acerca de alguns temas que nós consideramos relevantes para que a gente possa trabalhar questões referentes à nossa vida tão plural, tão diversa, e também criando alguns valores, solidificando valores referentes a uma sociedade mais justa, mais igualitária. E para dar início a essa nossa atividade de hoje, eu convidei uma entrevistada muito querida, que é a doutora Perla Miller. Ela é advogada, professora universitária e é presidente da Comissão de Direitos Humanos de Ribeirão Preto. A professora Perla Miller, ela vai falar com a gente sobre um tema muito atual, muito relevante, que a gente pode colocar no topo dos temas que fazem parte do nosso cotidiano hoje e que toca fortemente a nossa realidade, que é a questão das mudanças climáticas, o mercado de trabalho e a juventude. Uma articulação muito interessante que a doutora Perla Miller vai trazer para a gente a partir de algumas considerações. Então, querida Perla, eu te pergunto e passo a palavra a você, o que são as tais mudanças climáticas? Olá, Beth. Olá, toda a audiência da FAPSI. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e dizer que é uma honra imensa estrear esse podcast com vocês, principalmente dentro de um projeto tão importante, que é o Projeto Mais Humanos, em que se discute, como no primeiro programa, justamente as mudanças climáticas. Porque se estamos falando de temas que nos afeta nosso dia a dia, afeta a sociedade e de valores que precisamos solidificar, né? A gente precisa falar das condições da nossa própria existência, né? Das condições planetárias, de um planeta que não seja hostil a todas as formas de vida, em especial à vida humana. Então, acho que caiu muito bem, né, o primeiro programa do projeto tratar justamente das mudanças climáticas, mercado de trabalho e juventude. Bom, as mudanças climáticas, elas vão além do simples, né, aquecimento global. As mudanças climáticas, elas dizem respeito às transformações, às mudanças a longo prazo dos padrões, tanto de temperatura quanto de clima. Quando a gente fala de temperatura, a gente está falando da própria quantidade de calor na atmosfera. E quando a gente fala de clima, a gente fala da alteração, né, da média de tempo em um determinado período, né? Então, quando a gente fala de tempo, Beth, a gente está falando daquela condição atmosférica em um dado momento, em um dado local. Quando a gente fala de clima, a gente fala justamente das alterações, né, ou da média, da variação do tempo em um determinado momento, em um determinado lugar. Uhum. Hoje, por exemplo, está chovendo. Então, em Ribeirão está chovendo. Eu estou falando do tempo. Né? Como que está o tempo hoje em Ribeirão Preto? Agora, quando eu falo, por exemplo, que janeiro costuma chover em Ribeirão Preto, eu estou falando de clima, né? Uhum. E o clima tem mudado. Nem todo janeiro tem chovido, né? Sim. E por quê? E aí a gente precisa falar um pouquinho das causas das mudanças climáticas. Acho que esse é o ponto central e sensível do nosso diálogo. Você tem razão, Perla. A gente vê, né, uma realidade assim com alterações significativas, né? As pessoas mais antigas, inclusive, são as que mais comentam, né? Porque elas têm um histórico dessa alteração climática, dessa passagem. Parece que a previsibilidade está sendo perdida, né? Os mais antigos, os mais velhos, conseguiam prever.
o Sim, tempo, né? Sabiam exatamente. as estações do ano, por exemplo, eram mais definidas, né? Uhum. A gente sempre teve variações nos padrões de temperatura e clima, mas geralmente essas variações elas eram atribuídas a causas naturais, como Uhum. por exemplo a mudança do ciclo lunar, né? Sim. Mas hoje a preocupação são essas variações causadas pela atividade humana, que nós chamamos de causas antrópicas das Uhum. mudanças climáticas, ou seja, a ação das pessoas, né? Das pessoas alterando clima e temperatura. Exatamente. E como que tá esse clima, Perla? O Bom, que você tem observado e pesquisado a respeito? é interessante porque a minha área de atuação é a defesa, promoção e efetivação de direitos humanos. Uhum. E quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando das próprias condições para que a pessoa humana possa desenvolver suas potencialidades. Então, é muito comum a gente falar do direito humano à saúde, do direito humano à moradia, do direito humano ao trabalho digno, do direito humano à segurança alimentar e nutricional. Uhum. Mas há algum tempo tem me incomodado, né? Uma das principais condições em que nós podemos realizar todos esses outros direitos humanos fundamentais, que é a nossa A casa, o casa. nosso planeta, né? E tanto é assim que o ano passado a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela declarou o meio ambiente limpo, saudável, sustentável como direito humano, né? E para nós, brasileiros, a Constituição já consagrava o meio ambiente saudável, equilibrado, como um direito fundamental. Uhum. Então, eu tenho estudado, me interessado, principalmente acerca desse tema, primeiro, por ser um direito humano fundamental. E segundo, porque envolve a nossa própria sobrevivência, né? E como está o clima, né? A gente sabe que a ciência tem nos informado, nos noticiado e nos comprovado um aumento da temperatura Uhum. global, né? Então, há sim um aquecimento global. E esse aquecimento, ele tem tido por uma das suas principais causas, como a gente já disse, a ação humana, né? Uhum. Uma causa antrópica. Qual é essa principal causa? As emissões de gases de efeito estufa. O efeito estufa, ele é um processo essencial para a nossa sobrevivência, né? Por quê? Porque é a forma em que a Terra mantém uma temperatura que permita a nossa existência e de outras formas de vida, né? Só que o efeito estufa está sendo potencializado por nossas ações. E isso tem causado um aquecimento extraordinário da atmosfera, né? Uhum. Então, a gente tem gases na atmosfera que absorvem energia solar, mantendo a Terra aquecida e possibilitando a nossa sobrevivência. Só que o número de gases na atmosfera tem aumentado de forma absurda e tem retido, absorvido cada vez mais energia solar. E aí, esse efeito é potencializado. E aí, ao invés de manter a condição para a nossa sobrevivência, está colocando em risco a nossa sobrevivência e de outras formas de vida. Essa é a verdade, né? Esses gases, Beth, eles são oriundos principalmente da queima, né, de combustíveis fósseis, né? Queima de petróleo, Uhum. carvão, gás natural, que é tudo aquilo que a gente utiliza, né, inclusive para sustentar o nosso próprio consumo. E essas consequências, Perla, dessas mudanças todas, dessa alteração climática, elas mudam o nosso comportamento, a nossa existência social, porque a gente, né, estou tentando aqui fazer essa articulação interessante, né, que você propôs para a nossa conversa,
relacionando com o mercado de trabalho, com a juventude. Eu acho que são fatias aí da nossa conversa, né? Mas de que maneira isso altera o nosso comportamento, a nossa realidade social, a tal ponto que o próprio mercado de trabalho começa a ser influenciado por isso? As mudanças climáticas e esse aquecimento, né, o aquecimento global, ele atinge, impacta negativamente todas as áreas que nos interessam. Saúde, trabalho, moradia, alimentação. Em relação ao mercado de trabalho, é muito curioso fazer, né, essa associação dos impactos das mudanças climáticas no mercado de trabalho, principalmente, né, Beth, como você sabe, a nossa sociabilidade gira em torno do trabalho, né? E o mercado de trabalho é afetado das mais diversas formas, tanto naquilo que diz respeito aos postos de trabalho, ao tipo de trabalho que se realiza, quanto também nas consequências para a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, você imagina um trabalhador ou uma trabalhadora do campo exposto ou exposta a uma temperatura superior a 35 graus por mais de 6 horas diárias. Já é um trabalho pesado, já é um trabalho extenuante, que em altas temperaturas se torna insuportável, colocando em risco a integridade física e a própria vida dos trabalhadores, né? A ciência mostra que em altas temperaturas, o exercício de um trabalho pesado, como esse, ou da construção civil, por exemplo, ele leva a uma exigência maior da atividade pulmonar, né? Falta ar. Sim. Ele te leva à desidratação. Então, ele sobrecarrega o seu sistema renal. Ele sobrecarrega o músculo cardíaco, que tem que trabalhar mais para mandar calor para longe dos órgãos vitais. Então, assim, a saúde do trabalhador, ela é comprometida a altas temperaturas, né? Principalmente trabalhos como esses que eu disse pesado. Mas impacta mais. Por quê? Por conta do aquecimento global, a Organização Internacional do Trabalho, em uma pesquisa, acho que 2017, anterior, portanto, à pandemia da Covid, previa a perda de 80 milhões de postos de trabalho no mundo inteiro. E isso principalmente pela impossibilidade de se manter o trabalhador ou a trabalhadora em atividade por longo período de tempo. Então, em média, isso impactaria na redução de 2,2% das horas trabalhadas diárias. Isso numa média total dos postos de trabalho. Se eu focar na agricultura, por exemplo, se não me engano, giraria em torno da perda de mais ou menos 60 horas de trabalho. Olha para você ver, impactaria um impacto extraordinário, né? Então, veja bem, eu impacto tanto na saúde do trabalhador como na geração de empregos. Mas esse cenário que é trágico, ele também pode ser um cenário de oportunidades, porque nós precisamos de ações climáticas para conter o aquecimento global e, assim, impedir as consequências, né, nefastas do aquecimento global, que são os chamados eventos extremos. Inundações, secas prolongadas, né, tornados. E aí, o que eu faço? Então, eu tenho que diminuir as emissões de gases de efeito estufa ou, pelo menos, compensá-las. Aquilo que eu emito, eu absorvo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso de ações para isso. E essas ações podem se tornar oportunidades de geração de trabalhos que se costumam dizer empregos ou trabalhos verdes, sustentáveis, né? Do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, a gente, por exemplo... Que é um tripé fundamental, né? É uma pesquisa do Reino Unido, de mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, mostrou que no Reino Unido quase dobrou
a oferta por empregos verdes em setores como da energia eólica, da bioenergia, né? Por quê? Porque eles precisam se tornar menos dependentes de energia vindo da queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão, o petróleo. Então, quando a gente fala em diversificar, né, os sistemas energéticos, as fontes de energia, há a possibilidade da gente criar novos empregos e novos postos de trabalho. E aí a juventude, né, entra em cena. Ah, que interessante. E antes de você falar sobre essa entrada da juventude, porque me parece que é um caminho, né? São as alternativas que nós temos pela frente. Se a gente quiser dar continuidade a essa trajetória que é o planeta Terra, ou melhor, a humanidade dentro do planeta Terra, né? Mas como que está essa questão do trabalho verde no Brasil? Olha, o Brasil, ele já foi protagonista, né, das ações ou das propostas de ações climáticas, inclusive no plano global, no plano internacional. Toda a questão das mudanças climáticas, sejam as causas e as consequências, bem como as ações necessárias para conter o aquecimento global e mesmo se adaptar às mudanças climáticas ou criar sistemas mais resilientes às mudanças climáticas, já teve o Brasil como protagonista. Todo esse debate, ele acontece, Beth, dentro de um órgão, digamos assim, internacional, que a gente chama de Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Essa Convenção Quadro, ela surge depois de um encontro mundial realizado no Brasil em 1992, a Eco 92, no Rio de Janeiro. E essa Convenção Quadro, ela é composta por diversos países que debatem a questão das mudanças climáticas. E esses países resolveram se reunir periodicamente para vislumbrarem o cenário e ver as ações necessárias para tornar as vidas possíveis no planeta Terra. E essas reuniões, elas são chamadas de Conferências das Partes, as COPs. As COPs. A primeira COP aconteceu em 1995 na Alemanha, né? E lá eles assinaram um documento chamado Mandato de Berlim, né? Que depois, 2 anos mais tarde, deu origem no Japão, quando as partes se reuniram novamente ao Tratado de Quioto, até que essas conferências, né, das partes desses países, né, membros, foram acontecendo, e em 2015 aconteceu uma das principais conferências desses países preocupados em debater a questão climática, que foi a COP, né, que aconteceu na França, em Paris, em 2015, que é a COP 21, onde foi assinado o Acordo de Paris. O ano passado, na COP 26, né, foi regulamentadas algumas cláusulas do Acordo de Paris. E aí você fala como está a situação do país, do Brasil. Todos os países que fazem parte dessa Convenção Quadro e das COPs, nessas conferências, eles apresentam as suas propostas de ações climáticas, né, as NDCs. E o Brasil já apresentou propostas de ações climáticas bem ambiciosas, né? Não conseguiu cumpri-las. O ano passado, a gente, depois de muita discussão, fez um reforço. Por exemplo, um compromisso de reduzir pela metade as emissões de gás carbônico até 2030, tentar zerá-las até 2050, porque a gente tem que manter a temperatura, né, do planeta abaixo de 1,5 graus Celsius em relação à temperatura pré-industrial. Então, se a gente pegar a temperatura lá do século XIX, né,
anos de 1800, 1850, a gente pega aquela temperatura e ela não pode ter extrapolado de lá para cá mais de 1,5 graus Celsius. Por quê? Porque a partir daí nós vamos ter perda de biodiversidade, plantas vão ser extintas, animais morrerão, os idosos não suportarão, as crianças idem, né? A agricultura terá um impacto extraordinário, a gente vai perder a nossa capacidade de produzir alimentos, né? Então, a gente precisa conter o aquecimento global. Sob risco de um quadro muito dramático. Nos últimos anos, não colaboramos. Sim. Porque para conter o aquecimento global, a gente precisa não só controlar as emissões de gases de efeito estufa, como a gente precisa tentar neutralizar, né? Aquilo que a gente emite, a gente reabsorve. Então, o que absorve esses gases, por exemplo? Florestas. E a gente sabe que nos últimos anos, né, o desmatamento no Brasil ampliou-se de uma forma formidável, né? Sim. Então, a gente não tem colaborado muito. Nós precisamos da manutenção e criação de áreas verdes, né? A gente precisa preservar as florestas, né? As florestas têm que se manter de pé e a gente tem que reflorestar. Sim. A gente tem que replantar. Por isso que a gente fala muito, né, da nossa confiança em sistemas sustentáveis. Sim. Como os agroflorestais. Porque você produz alimentos sem colocar abaixo as florestas, por exemplo, né? Então, a gente precisa, o Brasil precisa se conscientizar que nós precisamos multiplicar os sistemas de geração de energia. A gente não pode depender só, né, de hidrelétricas e de petróleo. E a gente também não pode substituí-los por um só sistema. Energia eólica ou energia solar. Porque isso também tem impactos ambientais. Então, a gente precisa diversificar. Sim. Aliás, você falou uma coisa no início, né, da nossa conversa, uma palavrinha que é a diversidade, e eu acho que ela tem sido palavra-chave, uma palavra-chave para tudo. A gente precisa da diversidade, inclusive dos sistemas de geração de energia. Então, a natureza ela é muito exemplar na questão da diversidade, né? Porque o equilíbrio se dá a partir da diversidade. Exatamente. E esse exemplo nós podemos garantir, né? Preservando essa diversidade na natureza e defendendo na nossa existência humana também, né? Perfeito, Beth. E essa é a nossa aposta na juventude. Sim. Que, por outro lado, é a mais impactada negativamente pelas mudanças climáticas. Porque se a gente está falando da possibilidade da nossa casa se tornar hostil, do planeta Terra não ser, né, um local em que a vida humana possa sobreviver, assim como as outras espécies e formas de vida, quem mais vai ser impactado, sem dúvida nenhuma, são as gerações futuras. Sim. Mas é justamente a juventude a portadora, né, do futuro. Por quê? Através, principalmente, de uma educação ambiental, nós podemos mudar a nossa sociabilidade, a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir, os nossos valores e ainda essa juventude, do ponto de vista da tecnologia e da inovação, nos salvar. Essa é a verdade, né? Porque... E como que você está vendo essa possibilidade? Eu vejo... De forma otimista? Eu vejo uma fração de jovens mulheres, jovens meninos muito engajados e preocupados com as mudanças climáticas, né? Mas, por outro lado, eu percebo que nós não estamos dando para essa juventude as condições e ferramentas de que elas demandam para serem, de fato, portadores de um futuro promissor
né? A gente falha na educação ambiental, a gente falha nas ações climáticas e a gente falha no compartilhamento de informações e de conhecimento para a juventude e falhamos na escuta. A gente não escuta os jovens e num Quando momento... ele vem com propostas ou demandas, propostas, demandas. E quando a gente também duvida da ciência, a gente está furtando, né, o compartilhamento de informação e conhecimento, que é importante para municiar a juventude para o futuro, né? Então, acho que a gente precisa repensar muita coisa por aí, né? Eu até queria pedir desculpa por alguma falha conceitual de dados, porque eu sou uma senhora, Beth, passados, a gente que nasceu no século passado, né? Eu, na verdade, tenho me interessado por esse tema, como eu disse, por ser uma questão que envolve os direitos humanos e que envolve a própria condição da vida ou das vidas no planeta Terra e a própria, né, sustentabilidade do planeta, de seus ecossistemas, né? E eu tenho me esforçado para entender melhor o que são as mudanças climáticas e quais as ações que a gente pode não só cobrar dos governos, da iniciativa privada, mas fazer uma autocobrança também. A gente precisa também mudar nossos hábitos, né? A gente precisa sem dúvida, prestar atenção naquilo, né? Que dentro desse vocabulário a gente chama de pegada de carbono, né? O quanto a gente emite também, o quanto a gente contribui para o aquecimento global. Eu me recordo que eu fiz uma leitura que ela é bem elucidativa sobre isso. Aquela jovem, né, a Greta, que é um símbolo da juventude, na preocupação com o futuro do planeta, ela queria percorrer o mundo levando a sua mensagem da necessidade de nos conscientizarmos que a gente pode chegar num ponto de não retorno. E aí a gente não consegue mais conter o aquecimento global e todas as consequências nefastas e perversas que daí pode surgir para a gente mesmo. E ela queria fazer isso emitindo a menor quantidade, né, de gases de efeito estufa possível. E ao invés dela viajar de avião, ela viajou de trem, né? Porque sabia que as emissões eram menores. Certo. Então, ela... Para ser coerente com a proposta. Ela reduziu a pegada, ou seja, a pegada de carbono, ou seja, o rastro de emissões que ela deixa. Então, quando você falou assim, vamos fazer um podcast, eu pensei nessa temática para que ela possa começar a despertar nós, né, de uma geração e a juventude na necessidade de, independente da nossa idade, sermos protagonistas dessas ações e ajudarmos a construir uma história de sustentabilidade da nossa própria existência e da existência de outras formas de vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, a gente como eu insisto, eu peço desculpa por pecar, cometer algum erro, mas achei fundamental nós falarmos dessa questão para que a gente se atente da importância e da urgência do debate. Mas eu admiro muito, né, a forma como você está colocando, porque além de muito didática, agradável, né, como você coloca, eu acho que você fala de um lugar que traz para a gente essa questão de que falar do clima, falar do ambiente, é falar da nossa vida. Não é alguma coisa que está na dimensão exclusivamente econômica e nem exclusivamente política, da política formal. Ela é política, sem dúvida, mas ela é política porque ela faz parte da nossa existência, né? Da construção da nossa vida. E aí você traz essa conversa, né, tão gostosa,
pelo prisma dos direitos humanos, né? Então, tem tudo a ver mesmo com a nossa intenção aqui, né, Perla? Que não é uma discussão técnica própria do tema carbono, né, emissão de gases, mas da complexidade que isso envolve em termos de comportamento humano, de vida humana, de existência humana. E você falou uma coisa interessante, quando você lembra da Greta, né? Anteriormente, você falou da nossa dificuldade de ouvir. E a Greta, justamente, ela foi muito ridicularizada, né? Por muitas pessoas, por muitos ouvintes, né? E justamente com essa perspectiva, né? Eu me lembro de alguns comentários, não sei agora nomear de quem veio, pela mídia, pelas redes, mas que ela era uma jovem que tinha uma vida absolutamente tranquila e estava ali se colocando como uma vítima. E, de fato, ela estava se colocando não como uma vítima a partir do microcosmo dela, mas dessa casa, planeta, né? E eu acho que essa é o nosso compromisso, né? A gente olhar por esse prisma mais amplo do que nós estamos fazendo com esse nosso ambiente todo. E quando você traz o lugar de fala, né, o lugar do qual a Greta fala, né, é interessante a gente acrescer uma outra questão, que ela é fundamental nesse debate e que pode ficar para um outro podcast, né, talvez com pessoas que tenham, inclusive, mais legitimidade para falar do tema, que é a questão da injustiça climática e do racismo ambiental. Olha que interessante, porque nem todas as pessoas são impactadas da mesma forma pelas mudanças climáticas. Nem todo grupo é impactado da mesma forma pelas mudanças climáticas. Nem todo país é impactado da mesma forma pelas mudanças climáticas. Então, só para você ter uma ideia, se eu considerar os 100 países menores emissores de gases de efeito estufa, esses 100 países, eles contribuem com cerca de 3% do total global das emissões. Agora, se eu pegar 10 países mais emissores, eles são responsáveis por mais de 60% das emissões globais. E esses países são geralmente países desenvolvidos. São os que mais emitem gases de efeito estufa, são os que mais poluem, né? Mas sofrem menos consequências. Só que esses países que menos emitem são aqueles que mais sofrem as consequências dos eventos extremos, como a África, por exemplo, né? Isso pegando no comparativo de países. Mas a gente pode trazer para pessoas. Por exemplo, Beth, quando a temperatura está muito alta na sua casa, que você está com muito calor, o que você faz? Liga o ar-condicionado. Porque você tem acesso a esse tipo de tecnologia e você tem condições de custeá-la. Agora, imagina, né, pessoas periféricas, em casas em que se amontoam pessoas dentro de um cômodo, né? Elas são as mais suscetíveis, por exemplo, ao aumento de temperatura, levando inclusive à morte, a doenças. Né? Quem mais sofre de malária? Quem mais sofre de dengue? Porque a saúde também é impactada pelo aquecimento global, né? A Covid, ela também é fruto da nossa relação com o meio ambiente. Sem dúvida. E quando as temperaturas, por exemplo, aumentam, há uma migração forçada de animais para junto de populações humanas, aumentando, por exemplo, a transmissão de vírus. Né? Quem é que mais sofre? Veja o caso da vacina, né? Sim. Pessoas negras morreram mais que pessoas brancas. Sim. Pessoas negras demoraram mais até acesso à vacina, né? E as pessoas pobres, periféricas, negras, mulheres, são as que mais sofrem negativamente com os eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas. Eu gosto de dar um exemplo simples. Escassez hídrica. Falta água. Quem mais sofre? A mulher,
porque a ela é historicamente atribuído os deveres de cuidado. Dar banho na criança, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, e tudo isso demanda água, né? Sim. Então, são exemplos, assim, banais que eu tô dando, mas para mostrar que nem todo mundo vai ser impactado da mesma forma, né? E nem todo mundo contribui da mesma forma para as emissões de gases de efeito estufa. Então, é importante também a gente falar da justiça climática e do racismo ambiental. Muito bom. É uma sugestão de tema bem interessante. Um desdobramento, né? E a gente está falando, na verdade, da necessidade de uma mudança de paradigma mesmo, né? Dessa percepção que a gente tem da produção, da economia na relação com a natureza, que precisa ser transformada. É muito complexo, Beth, porque a gente tem um órgão que assiste e fomenta e nutre de dados, por exemplo, as próprias conferências das partes, né? Que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o tal do IPCC, né? É um grupo que reúne os maiores cientistas do mundo todo. Inclusive, tem brasileiros que fazem parte desse painel e são cientistas formidáveis, né? E há, né, um inventário, por exemplo, do estado de São Paulo sobre as atividades ou setores que mais emitem gases de efeito estufa, né? O primeiro é o setor de energia e dentro dele transporte, né? Então, os caminhões rodando, os carros rodando, a gente precisa mudar a forma de pensar a mobilidade, Sim. né? Se você olhar, há um carro per capita nas famílias, cada um com seu carro, às vezes indo para o mesmo lugar, ninguém mais caminha, ninguém usa o transporte coletivo, cuja qualidade também é questionada. Você percebe, né? O palmito que a gente consome, por exemplo, vem lá do Vale do Ribeira, olha como ele tem que percorrer a rodovia, a gente não tem trens para reduzir pegada de carbono, se compreende? Sim. Aí, o segundo setor que mais emite, a agropecuária, né? Para a gente ter cultura de pé, comida na mesa, é só na economia, com a associação às commodities. Você percebe como a questão é complexa? Muito. Então, a gente precisa do consumo de carne, né? Porque dentro da agropecuária, o subsetor que mais emite é a pecuária, né? Com o que eles chamam de processos entéricos, né? Que é o metano liberado, né? Pelas vaquinhas, né? Pelos animais. Mas você já percebeu como a gente consome carne no Brasil? Um consumo desigual, né? Desigual e também exagerado, né? Dúvida. Então, a gente precisa repensar hábitos alimentares, né? A gente precisa repensar a nossa mobilidade. Outro setor que também emite bastante, né? Os aterros. Olha quanto lixo a gente produz e a gente não pensa em formas de reciclar, de reuso, de redução da geração de lixo, né? Então, é muito complexo. É muito complexo. Precisa de muita vontade, né? De transformar. E aí, a juventude é a nossa grande esperança, como né? sempre. Bela, para a gente finalizar, o que você deixaria, assim, de um recado, então, pensando na juventude, nessa realidade, nesse contexto? Como é que você fecharia essa sua fala de hoje? Bom, Beth, em primeiro lugar, dizendo que esta questão, que são as mudanças climáticas, ela é uma questão fundamental quando a gente fala de efetivação, promoção e proteção de direitos humanos, né? Porque, como eu disse lá no início, sem o nosso habitat, sem a nossa morada, nenhum outro direito se realiza. Então, a gente precisa se atentar para isso. E, como demonstrado brevemente, é uma questão complexa que envolve a transformação da nossa sociabilidade, do ponto de vista da nossa relação com o meio ambiente, do ponto de vista da economia.
eu diria até de uma forma mais radical, da própria sociedade que a gente quer. A gente precisa fazer esse debate, e esse, como você disse, é um debate político, né? A comunidade tem que se reunir e pensar que tipo de sociedade ela quer. Mas, para além disso, eu finalizaria chamando uma atenção para algo que eu considero não só uma questão de sobrevivência, mas uma questão de solidariedade e empatia, porque a gente fala de direitos humanos, dos impactos das mudanças climáticas para os seres humanos, e a gente esquece, né, das outras formas de vida, da biodiversidade, dos ecossistemas, né? Então, como seres dotados de racionalidade, a gente tem que pensar em cuidar, né? Em cuidar dos outros seres também, das outras formas de vida em todas as suas expressões. E esse é um olhar que a gente precisa também adotar, né? A gente precisa ser um pouco mais solidários, nós precisamos ser um pouco mais empáticos e nós precisamos olhar a questão da nossa relação com o meio ambiente e a questão da emergência climática sobre o olhar do outro, e é de um outro que não é humano. Acho que é esse o recadinho final que eu deixaria. Muito bom, Perla. Inclusive, a gente pensar também que, até em relação aos direitos humanos, não existem humanos que tenham mais direitos que outros humanos, né? Então, é uma questão que a gente precisa realmente criar uma ética do cuidado, né? Exatamente, Beth, exatamente. Muito bom, muito bom. Eu te agradeço muito. Acho que foi uma conversa muito boa. A gente continuaria, né? E brevemente a gente marca mais um bate-papo, né, sobre outros temas que a gente possa articular. E eu queria te agradecer mais uma vez o convite e parabenizar a FAPSI, né, por promover atividades como essa, tentando mais do que levar informação e conhecimento, mas estabelecer e estimular o diálogo, né? E o despertar das pessoas. Então, parabéns à FAPSI por esse projeto, que eu sei que é um projeto que vale a pena. Nós que agradecemos a sua disponibilidade sempre, e em nome da FAPSI, coloco esse agradecimento para você e lembro a todos que o nosso projeto continuará e em breve a gente terá outros podcasts para serem divulgados. Um grande abraço, Perla, muito obrigada e até o próximo.